Olá, começa agora um programa especial sobre as questões de infraestrutura e prevenção no período após a enchente em Blumenau. A cidade está localizada às margens do rio Itajaí-Açu, fator que contribui para as enchentes e deslizamentos na região. Hoje vamos conversar sobre a frequência dos episódios com elevação do nível do rio e os reflexos no comportamento da população. Neste programa, nós contamos com a participação do pesquisador do Centro de Operação do Sistema de Alerta da FURB, Júlio Refosco, da professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB e mestre em Engenharia Ambiental, Carla Bach, e do professor do mestrado em Desenvolvimento Regional, Marcos Matede. Muito obrigada pela presença de vocês. Segundo dados do artigo Calamidade, Qual Calamidade?, do professor Ivo Tais, do mestrado de Desenvolvimento Regional da FURB, os prejuízos e mortes em função das enchentes são constantes em Blumenau desde a imigração alemã. Os dados mostram que o rio Itajaí-Açu ultrapassou o nível de 10 metros cerca de 45 vezes entre os anos de 1850 e 2005. Em 1983, por exemplo, o rio atingiu o nível de 10 metros em março, maio, julho e setembro. Em 1984, o nível do rio chegou a 15 metros e 46 centímetros em agosto. Em 2008, a cidade estava em estado de calamidade com a associação de fortes chuvas que provocaram a elevação do nível do rio Itajaí-Açu e uma série de deslizamentos. Em 2011, o nível de 12 metros e 60 centímetros é igual ao nível do rio na enchente de 1992. Este é um processo cíclico em Blumenau. Diante disso, como a população pode se proteger? Bom, boa noite, Shayla, boa noite, Marcos e a Carla e aos que nos escutam. Eu trabalho no CEOPS, é o Centro de Operação do Sistema de Alerta, e o CEOPS é uma instituição criada dentro da universidade que presta um serviço para a comunidade e o CEOPS tenta atuar, então, com alguns instrumentos, fornecendo alguns instrumentos para que a comunidade possa melhor conhecer os fenômenos, possa se preparar para o fenômeno, possa desenvolver mecanismos de evoluir, né, na convivência com esse fenômeno cíclico, como você falou. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer como universidade e talvez como comunidade é gerar conhecimento, se educar, conhecer melhor o fenômeno e fazer, então, uma evolução no sentido de absorver melhor esse impacto. Particularmente, eu acho que a sociedade blumenauense, e mesmo do Vale do Itajaí todo, ela não tem sido capaz de, ao longo do tempo, de manter o seu preparo para isso. Eu acho que a gente já esteve bem mais preparado e essa é a avaliação que eu faço. Então, a pergunta que eu deixo é, será que a gente tem mantido nosso nível de atenção, nosso nível de preparo para conviver com esse fenômeno? Será que a gente tem usado os instrumentos que a gente tem à disposição para caminhar no sentido, na direção de melhorar nossa convivência com a enchente, de causar menos problemas para nós mesmos, né? Porque eu acho que a gente vai perceber que a enchente, talvez como o Marcos conhece bem isso, que pode falar bem disso, ela é criada pela gente mesmo, né? Então, essa é a avaliação que eu faço de como que a gente pode conviver. Né? Como assim ela é criada? Bom, eu concordo plenamente com o Júlio. Uma das coisas surpreendentes para quem se ocupa com a temática dos desastres, eu gosto de chamar esses eventos de desastres, é que apesar de mais de 150 anos de convívio com o problema do desastre, a gente ainda não conseguiu desenvolver conhecimento consistente nem estratégias de ação sobre isso. A gente costuma dizer que o que a gente observa no período pós-impacto foi produzido no período pós-impacto. Tem uma transição, né, do período do tempo 1, que a gente chama, que é o período antes do evento, para o período tempo 2, pós-evento. Significa dizer que quanto mais vulnerável está a população no período pré-impacto, maior a destruição no período pós-impacto, né? Então, eu acho que o Júlio tem razão quando ele enfatiza isso. Eu acho que, apesar do nosso longo convívio com o problema dos desastres, a gente não conseguiu desenvolver ainda mecanismos de confrontação consistentes, né?
existe um elenco, quando a gente olha a história de convívio do Vale do Itajaí em geral e de Blumenau com o problema das enchentes, já foram experimentadas quase todas as técnicas de gestão do problema dos desastres, mas todas elas desarticuladas. Nós temos medidas estruturais de contenção montante, melhoramento fluvial, diques, medidas não estruturais de previsão e preparação, no caso o CEOPS, que vem de 83, e monitoramento meteorológico, mas também medidas de preparação, como a defesa civil e assim por diante, descarta as enchentes e assim por diante, mas mesmo assim a gente não conseguiu articular tudo isso numa política de defesa do Vale do Itajaí. As medidas são muito dispersas e pouco sinérgicas, articuladas entre elas. Eu acho que o nosso desafio é conseguir criar uma agência ou algum tipo de organismo que articule todas as ações que são feitas, e existem inúmeras, e conhecimento produzido em torno da prevenção dos desastres. Agora, Júlio foi bastante feliz quando disse que a gente tem que aprender a conviver com os desastres, porque a gente pode ter uma certeza que vai acontecer de novo. Isso é certo. É possível afirmar que a população estava esperando um desastre muito parecido com 2008 e, de certa forma, esqueceu as ações necessárias para se prevenir de uma enchente? Porque em 2008 foi muito mais caracterizado por deslizamento e agora foi enchente mesmo. Eu acho que a nossa preocupação é justamente com essa questão do planejamento urbano da cidade. O que aconteceu em 2008, claro que teve uma característica diferente, como você colocou, que é o de deslizamento, mas tudo isso é uma consequência da ocupação que de certa forma tem sido inadequada ou não adequada a esse problema que a gente tem, que é o fenômeno cíclico das enchentes. Então, o que a gente tem? A gente tem a questão de ocupações em áreas que são áreas mais baixas, que deveriam ser preservadas e não ser ocupadas. Então, a gente tem o curso do rio, que é o leito normal, e tem o leito secundário. Ele nesse fenômeno cíclico que acontece frequentemente, as inundações, ele precisa escoar e acaba elevando esse nível e ele vai ocupar uma parte da cidade. Só que essa parte da cidade, muitas vezes, ela está ocupada por construções. Então, se a gente for ver as consequências dos períodos que a gente teve enchente, hoje muito mais gente é atingida. Mesmo com um nível do rio menor do que ocorreu em outras enchentes, mais gente foi atingida. Por quê? Ocuparam essas áreas mais baixas, que áreas normalmente que o rio iria extravasar, e com essa ocupação, essa impermeabilização do solo, as construções em áreas que são áreas que já tem uma lei decretando que até a cota 10, que até a cota 10 não pode construir e nem aterrar, então essas áreas que foram construídas ou aterradas, elas modificaram toda a questão do solo. Então, hoje tem pessoas que comentam, eu agora fui atingido, mas em 83 eu não teve água na minha casa, ou com um nível menor. É claro, tudo isso influencia. Então, se você aterra uma área que recebia enchente para você, você pensando só no seu terreno, essa água ela vai para um outro local. Então, tudo é questão do planejamento. O planejamento, a gente tem que ter essa questão de conscientização das pessoas, entenderem onde elas podem construir e onde elas não podem construir. Isso seria nas áreas inundáveis. Na questão das áreas com declividade, é outro problema também da ocupação. Então, pode ser ocupado, mas de uma forma adequada e não retirar toda a cobertura vegetal, que isso acaba, então, deixando mais vulnerável aquela área que foi ocupada, principalmente porque a gente tem tipos de solos diferentes. Então, tem solos mais estáveis e solos que não têm tanta estabilidade. Inclusive, professora, a gente tem algumas imagens que eu gostaria que a senhora analisasse, por favor. Essa aí é uma imagem da José Reuter, do Morro da José Reuter.
Sim, na realidade, quando tem um corte ou um aterro, vai dar consequências em algum local. Então, ele vai surgir essa consequência, esse problema que vai resultar em função da instabilidade do solo. Então, você tendo um corte ou tendo um aterro, isso vai jogar o problema para outra pessoa ou até no seu próprio local onde foi feito o corte. Nós temos mais uma imagem que é de um trabalho que foi realizado logo após esse período de fortes chuvas. Quais são os impactos de uma ação como essa? Então, ele deixa totalmente vulnerável todo o entorno dessa área, né? Com as árvores nessa área ali do entorno, prejudicando e podendo ocorrer novos deslizamentos. Então, o corte da forma como está, ele acaba propiciando esse problema futuro que pode vir a gerar nessa área de todo o entorno. Não sei se o professor quer também comentar. De fato, o que nós tivemos em 2008 foi um efeito combinado de 3 fenômenos. Nós tivemos enxurrada, enchente e deslizamentos, os 3 ocorrendo. Isso nos ensina alguma coisa sobre os desastres. Os desastres, eles sempre ocorrem de uma forma diferente, né? Eles sempre têm uma dinâmica muito própria. E isso diz para nós que a gente sabe muito mais sobre as variáveis naturais, quer dizer, sobre os dinâmica hidrológica, sobre os níveis de pluviosidade, né? Sobre a dinâmica geológica, do que sobre a dinâmica social, de como está organizada a sociedade. E os desastres são diferentes justamente por causa disso, porque a organização social ela é muito dinâmica, a professora enfatizou isso, ou seja, se a gente olhar a nossa cidade, se a gente sobrepor a carta enchente que o Júlio estava se referindo de 84 com o nível de ocupação urbana de hoje, ela é extremamente desatualizada. Eu sempre dou um exemplo que eu acho que cabe um pouquinho, né? Uma enchente é que nem você pegar uma bacia de água e colocar uma pedra dentro da bacia de água. Vai sair água por fora. Então, o que tem acontecido é justamente isso, né? A gente tem ocupado áreas de preservação permanente na beirada dos rios, o que faz com que haja um represamento e um processo de concentração da água mais a montante, né? Ou seja, para a gente ter uma ideia da dinâmica dos impactos que essa imagem mostra, o rio Itajaí demora mais que uma semana para limpar depois de uma enchente, de uma chuva. Ou seja, a água é muito turva, entendeu? O que mostra a quantidade de material em suspensão que tem. Isso indica o quê? Que a terra e o espaço têm sido muito mexido. Tá? E a gente precisa... grande parte dos problemas também que o espaço urbano vivencia se produzem no espaço não urbano, no espaço rural, a partir de práticas agrícolas e formas de utilização dos recursos que não são adequadas. Tá? Então, a gente tem que olhar o espaço urbano, mas também a gente tem que olhar também o espaço rural. E tem algumas questões aí que eu acho que são importantes e que mereceriam ser consideradas com muita atenção nesse sentido. Se eu puder fazer um comentário, Sheila, eu acho que tanto a Carla quanto o Mated colocaram muito bem fizeram análise dessa imagem de forma muito interessante a forma de analisar essa imagem me lembra de um livro que se chama Ecologizar, é um livro de um arquiteto que se chama Maurício Andrés Ribeiro, e eu li esse livro, ao dar o título de Ecologizar, ele buscou demonstrar que a sociedade ela não aprendeu a inserir nos seus ritmos diários, nas suas decisões, nos seus fazeres, o ecológico. Então, a sociedade não utiliza o ensinamento que a natureza dá para resolver suas questões. Então, essas imagens, mesmo como a Carla e o Marcos comentaram, com isso a gente percebe que a gente está sempre empregando energia contra os processos naturais. E é basicamente como aquilo que se costuma dizer, enxugar gelo, né? Porque se a gente trabalha
utilizando as forças naturais a nosso favor, a gente consegue melhores resultados. E muitas vezes fazendo uma terraplanagem como aquela que a imagem mostrou, o que a gente está fazendo é provocando uma estabilidade muito grande eu não sei se a imagem mostrava exatamente isso ou se já era o conserto de uma situação anterior, né? Mas normalmente o que a gente faz nos nossos terrenos, a gente vive numa área bastante declivosa, com uma dinâmica natural muito intensa, né? O que a gente faz é cortar as áreas íngremes, aterrar as baixadas e ocupar, então, tanto as áreas de encosta quanto as áreas de baixada. E criando estabilidade nas duas situações. Então, na área de encosta, a gente vai provocar, em 2008, o que ocorreu de deslizamento, e na área das baixadas, a gente vai sofrer o impacto da elevação das águas, né? É que, do ponto de vista, a gente procura adaptar a paisagem às nossas necessidades e não as nossas necessidades à paisagem, né? Ou seja, você tem esse tipo de lógica, né? Então, se tu vai construir, em vez de adaptar o teu projeto arquitetônico à declividade do terreno, tu faz justamente o contrário, tu adapta o terreno. Mais fácil cortar. Agora, tem algumas questões que eu acho que a gente precisava considerar elas de uma forma mais precisa. Por exemplo, existem setores da sociedade que não tem muita escolha, não é? Por exemplo, eu duvido que as pessoas gostem de morar em áreas de risco, pelo menos a população carente. Então, é preciso olhar essa situação, porque eu costumo dizer que ninguém gosta de conviver com o risco. Alguns setores da população se encontram em áreas de risco, principalmente as pessoas que vivem em encostas, porque não tem muitas condições. O acesso ao trabalho é difícil, você não tem uma boa política de transporte, né? Você não tem uma política de habitação, o tipo de concentração urbana, Blumenau é um gargalo, né? Tu tem 3 ruas, de ir para um canto para outro, você tem que passar pela 15. Então, tem algumas questões assim que precisam, a própria forma de urbanização, ela obedece, ela tem uma dupla concentração, né, na região, nas maiores cidades, Rio do Sul, Blumenau e Itajaí, e nas margens dos rios, já que as indústrias necessitaram da energia hidráulica e, portanto, atraíram a população. A Artex talvez seja o exemplo mais emblemático, a Carsin também, ou seja, todas a dinâmica urbana, de formação urbana de Blumenau, ela obedece também ao processo de industrialização. E as pessoas foram forçadas a ocupar essas áreas e as políticas de encosta. Então, é preciso ter políticas para que essas pessoas consigam se deslocar dessas áreas de risco também, né? Ok. Em relação às políticas públicas, nós vamos ver o que o secretário de Planejamento Urbano, Valfredo Balistieri, falou. Nós convidamos o secretário de Planejamento Urbano de Blumenau, Valfredo Balistieri, para o programa, mas devido a compromissos já agendados, ele não pôde comparecer. Nossa equipe esteve na prefeitura e conversou com o secretário sobre como o poder público e a população devem agir. Vamos ver? Nós temos que entender que vivemos num vale e que isso não aconteceu agora, vai ser rotineiro. A primeira aconteceu em 1852, que temos relatado, 2 anos depois que o Dr. Blumenau chegou aqui, e não vai ser a última. Então, as ações realmente elas têm que ser avaliadas a cada acontecimento e verificado se existe mudança. Mas as diretrizes analisadas, porque o município está seguindo, realmente vêm ao encontro para que a gente possa minimizar os efeitos. Como garantir que a população siga essas diretrizes? Bom, o município que é responsável realmente para dar essas diretrizes. Você obedecer um plano diretor, você obedecer os códigos de edificação, você ter uma fiscalização é a parte do município. E a parte da população é a consciência de por que se faz isso. Discutimos há pouco sobre o pessoal, os diretores da geologia, com a fiscalização, com a defesa civil. E é importante que as pessoas entendam por que ir lá fazer uma ação dessa, né? Ninguém gostaria de tirar a pessoa da sua residência, mas se ela está num local de risco, um local onde num futuro acontecimento possa botar a sua vida ou da sua família em risco, o município está lá tomando as suas decisões. Agora, onde é que vem a parte da consciência? Se tira uma família e daqui a pouco está entrando outra. Então, a conscientização vai ser o resultado para a gente conseguir, junto com a fiscalização e um planejamento,
evitar maiores problemas na parte urbana da cidade. Avançamos, mas estamos muito longe de estar numa estrutura adequada. Primeiro que nós estamos aprendendo a lidar com essas situações. Sabíamos e mostramos agora que sabemos lidar muito bem com a parte de enchente, que foi um aprendizado de muitos anos, né? A parte de deslizamento, a parte geológica, evoluímos sim, isso a gente sabe, mas precisamos aumentar muito mais a estrutura. Não fechamos todos os estudos, né? Temos muitas áreas a serem diagnosticadas e temos que avançar. Então, sabemos que estamos no caminho certo, mas temos um longo percurso ainda a atingir. Nós temos que, primeiro, fechar todos esses nossos estudos de áreas de risco, incentivar o crescimento para espaços que ainda são possíveis crescer e que são seguros, e aí podemos falar justamente no trabalho que se fez na nova legislação da cidade crescer para a região norte e para a região oeste. Para isso, o poder público tem que já levar a infraestrutura, né? E as outras áreas poder segurar ao máximo o potencial construtivo, porque elas já estão altamente adensadas, né? E trabalhar sempre uma parceria com a parte ambiental. Isso não significa que a cidade não vai crescer, mas ter um equilíbrio entre o crescimento urbano e a parte ambiental. Professora, ele falou muito em áreas de risco. Eu acho que é importante explicar o que é uma área de risco e por que as pessoas voltam a invadir as áreas de risco. Sim. A gente aqui que tem os estudos, como ele falou, que estão desenvolvendo, estão aperfeiçoando, né, melhorando, fazendo os levantamentos. A área de risco são situações, principalmente em áreas com declividades, que têm estabilidade de solo. Então, são áreas que já foram retirada a cobertura vegetal e, em função do tipo de solo, ele pode propiciar deslizamento. Então, principalmente a nossa região sul, ela é uma região mais problemática no tipo de solo e mais vulnerável a erosões, a deslizamentos. A região norte, como ele colocou do plano diretor, não é desse último plano diretor, já tem as diretrizes, há vários outros planos que direcionam o crescimento para a região norte. Então, a cidade ela tem que crescer para uma região e na região norte não tem tanta áreas com declividades e é uma região que o tipo de solo é melhor para ocupação. Por isso que ele comentou ali de que o plano diretor, que é o planejamento, direcionar a cidade para a região norte. A gente tem essa questão para pensar, tem a questão de controlar as áreas que têm mais problemas, que é controlar as áreas com declividades e as áreas inundáveis. Temos no plano diretor também, não nesse último, mas nos últimos planos diretores, a definição em lei de uma cota que é não aterrável e não edificável, que é até 10 metros. Mas isso já se tem e a gente sabe que não tem um controle tão eficiente, ou por falta de conscientização ou de fiscalização da prefeitura. Então, tem várias áreas que a cota é menos que 10 e que hoje estão ocupadas. E a lei já existe, eu não tenho certeza se desde o plano diretor de 92, de 96 eu tenho certeza, e a de 2006 agora continua tendo essa definição, essa diretriz. A gente tem, então, até de 0 a 10 não pode nem ocupar e nem aterrar. De 10 a 12 pode ocupar, mas com uma ocupação mais restritiva, que é uma ocupação ou em pilotis para residência, para a residência estar no nível acima, então ele mais 3 metros, ele chegaria a 15 metros, então qualquer residência está acima de 15 metros, ou se é comercial, ou garagem e está usando pilotis embaixo, está livre. Nessas áreas, ela deveria, acima de 10 a 12, ela ter uma maior impermeabilização, não ter tanta ocupação nessas áreas. Então, se ele for fazer uma ocupação, ele ter uma ocupação menor. E ele deixar mais áreas permeáveis, mais áreas de jardim, não fazer toda a construção no terreno. Isso também influencia as demais áreas. Então, se for ocupado, como a gente vê muitas áreas no centro, onde o lote é totalmente ocupado por uma edificação ou impermeabilizado com calçadas e toda a edificação, essa água ela não impermeabiliza e isso vai dar consequências em demais áreas. Ok. A nossa conversa continua daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já.